Vamos à palavra de hoje. A linha bíblica de hoje é: Mas o Senhor me tirou de após o gado. Amós, capítulo 7, versículo 15. O versículo completo é o seguinte: Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Amós 7,15, né? Essa linha reflexiva diz respeito a um momento de grande desajuste moral e espiritual da nação de Israel, ao ponto de haver escassez até de pessoas que se habilitassem a seguir a carreira de profetas por vocação. Entretanto, o Deus que das próprias pedras pode suscitar filhos a Abraão convocou um vaqueiro das campinas próximas de Jerusalém, que até então não era profeta, para levar uma mensagem de alerta de destruição aos israelitas por conta de sua depravação moral e de seu desvio da lei de Deus. Imoralidade sexual, prostituições, corrupção, ganância, roubos, assassinatos, enganação, arrogância, egoísmo, entre outros, era algo comum naquele país. Nos tempos do então profeta Amós, uma outra coisa igualmente abominável à luz das Sagradas Escrituras acontecia através do conluio religioso de Betel, em Israel, cujos sacerdotes e fiéis diziam inclusive acreditar em Deus e se gabavam disso. Porém, a ira de Deus se levantou contra todos eles, devido às várias formas de idolatria praticadas por grande parte da nação de Israel, ensinadas justamente por aquele conluio religioso de sacerdotes. Estes, juntamente com seus fiéis, erguiam altares de veneração pagã às imagens de escultura de seus deuses. Realizavam rituais místicos, oferendas e agouros repetitivos em suas celebrações. E ainda tinham o disparate de afirmar que eram servos e adoradores do Deus Altíssimo. Não precisa nem ser um gênio para perceber que qualquer semelhança com a Igreja Católica não é mera coincidência, né? Só não vê quem não quer. Por certo que estão gostando da porta larga e do caminho espaçoso que a Igreja Católica e outras seitas e religiões estão oferecendo aos seus fiéis e correligionários. Mas se faz necessário que alguém diga que, através de suas estátuas e imagens que eles têm por santos, os católicos atraem a ira de Deus sobre eles, a exemplo de Israel nos dias de Amós. Além das imagens, a Igreja Católica ainda colocou a mãe carnal de Jesus, Maria, a qual a gente sabe que ficou virgem só até Jesus nascer, para ser uma grande divindade no céu, inclusive tomando o lugar do Espírito Santo, de interceder pelas pessoas, sendo equiparada ao próprio Deus, e ainda por cima, ajudadora de Jesus para perdoar os pecados das pessoas. Isso prova que, para os católicos, nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo são suficientes no processo da salvação. Ademais, a Igreja Católica ainda teve o desatino de inventar a doutrina mais devastadora que a mente humana já foi capaz de criar até então: a mentira do purgatório. É por essas e por outras que a Igreja Católica é uma espécie de foice do diabo na terra, roçadeira de Satanás, que arrasta multidões e multidões à perdição da alma. Ela, por si só, é uma das espécies de vale da perdição existentes no mundo. A herética e enganadora doutrina católica é ensinada e praticada há cerca de 1700 anos. As imagens de escultura que os católicos chamam de santos, sob o pretexto de que, através delas, estão adorando a Deus, na verdade, são feitas para desprezar a Deus e desrespeitar a sua palavra. Servem, na verdade, para tripudiar sobre as Sagradas Escrituras, lamentavelmente. Deus disse através do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E é precisamente o que acontece com a nação católica. E não é qualquer destruição, não. É a destruição espiritual, a pior de todas. Pouca gente estava disposta a se dedicar verdadeiramente a Deus naquele país, ao ponto
de entregar sua vida ao Senhor, para ser usada poderosamente por Ele na entrega da sua mensagem revelada. Mas o vaqueiro Amós se dispôs e foi. Ele disse: eu não sou profeta, nem aprendiz de profeta, sou boiadeiro. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Quantos de nós estamos dispostos a assumir um compromisso dessa natureza com a palavra de Deus, para levá-la aos que estão sendo enganados pelas seitas e religiões mundo afora, mesmo sem abandonar nossa profissão? Sim, porque Amós continuou sendo vaqueiro, embora assumisse com Deus o compromisso de profetizar, correndo risco até de morte, inclusive. Suas palavras não agradavam aos enraizados na religião da época, assim como você não agradará aos soberbos religiosos de nosso tempo, do tempo atual. Quase todos os líderes religiosos, incluindo grande parte dos pastores das igrejas evangélicas que estão distribuídos nas igrejas, são soberbos também e ignorantes. Buscam fama, dinheiro e status antes de qualquer outra coisa. Prendem as pessoas nas suas igrejas pela sutileza da sua herética doutrina, fazendo medo a elas. Ou dizem ou simplesmente deixam a entender que se elas não se tornarem membros da sua denominação religiosa, estarão em desarmonia com Deus, desagradando a Deus. Porém, o interesse real é em não perderem o dízimo e os favores das pessoas. São mentirosos, agindo com sorrateira maldade. Eles é que estão agindo contra a palavra de Deus. Em Israel, acontecia exatamente dessa forma. Por isso, Deus trouxe Amós de fora do conluio religioso da época para expor a insensatez dos sacerdotes e alertar diretamente o povo enganado, o povo enganado, para o juízo que Deus estava a trazer sobre a nação. 2 anos depois da profecia de Amós, um grande terremoto causou enormes destruições em Israel, além das invasões de exércitos inimigos que efetuaram grande matança entre o povo, entre outras desgraças, já que a maioria do povo preferiu continuar seguindo seus líderes gananciosos. Você não precisa ser um líder religioso, nem ser membro de alguma igreja para pregar a palavra de Deus. Por outro lado, uma pessoa não precisa se filiar a alguma igreja para ser salva, no caso, Só precisa crer em Jesus Cristo e o seguir pelo caminho que se abrirá na sua mente e nos seus pensamentos e mais nada. Deus abençoe a todos. A tua palavra é tesouro escondido que alguém encontrou. Mistérios selados que o Espírito Santo a nós revelou. A tua palavra é trigo guardado, malhado no lagar de Deus, nosso pão do céu. Bendita palavra que cura e salva a quem nela crê. Palavra